Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. No Café Central de hoje é com muito gosto que recebemos Lassana Kassamá, é jornalista, CEO do grupo Capital Mídia, proprietária da Rádio Capital FM, Leste FM, Capital News e Capital Record. Estamos a falar de empresas de comunicação ou de órgãos de comunicação social de Guiné-Bissau. Lassana, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui neste Café Central, sem café, mas com uma conversa que esperamos seja agradável, não temos dúvidas em relação a isso. Fala-nos um bocadinho da sua vinda aqui a Cabo Verde, algum motivo especial? Obrigado, Carlos. Há café, sim. Café tomar com muita água. E poder estar aqui presente e partilhar essa minha agenda não só com os colegas aqui da Rádio Cabo Verde, mas também os cabo-verdianos. E é a primeira vez que estou cá. É a primeira vez que vem a Cabo Verde? Sim. Oh. E até gostei. Bom, para dizer que estou cá na qualidade do CEO do Grupo Capital Mídia, que é, como bem disse, que é um grupo que tem vários órgãos de comunicação social, 3 órgãos de comunicação social e É o maior grupo de comunicação social da Guiné ou há outros grupos? Não, atualmente é o maior. Privado, não é? Exatamente, privado, exatamente. Bom, estou aqui numa dinâmica de tentativa de expansão do Grupo Capital Mídia. Foi nessa lógica que estou aqui a assinar um acordo, já assinamos, com a Rádio Morabeza, fruto de uma dinâmica de conversa com o diretor com o Nuno, não é? Exatamente. Esteve em Bissau numa sessão de formação, onde também, num quadro de uma organização internacional deve ser. Então aproveitamos essa ocasião, porque sempre o Grupo Capital Mídia tem uma visão, não é porque se calhar tenho gosto pelo Cabo Verde, então aproveitei essa ocasião e poder criar essa ponte de poder estar cá e ter alguma presença aqui. Mas essa presença não é só numa perspectiva, sei lá, empresarial, mas é o significado que isto terá para a comunidade guineense residente em Cabo Verde. Portanto, para dizer depois de Portugal, se não me falho em termos de números, há muitos guineenses aqui em Cabo Verde. Sim, é uma comunidade expressiva. Exato, muito expressiva. Então, é nosso interesse que a Rádio Capital seja ouvida aqui não através só de redes sociais, mas também poder ser ouvida aqui transmitindo os seus conteúdos, porque aliás o acordo que temos com a Rádio Morabeza é nessa perspectiva de troca de conteúdos noticiosos, programas, intercâmbio de formação. Então, estando a Rádio Capital presente aqui, seria o interesse estratégico do próprio Grupo Capital Mídia estar aqui presente e poder estar junto aos guineenses. Já agora deixa-me perguntar-te, a comunidade guineense tem acompanhado também aquilo que se passa na Guiné-Bissau através da Rádio Capital? Que pode ser captada a emissão ou só através da internet, para já, não é? Bom, independente, sim. É a única via disponível neste momento através da internet, porque nós também emitimos através da internet e os conteúdos noticiosos, programas que transmitimos através do Facebook, que é a rede social mais consumida pelos guineenses, e também esse querer de acompanhar os acontecimentos da Guiné-Bissau, eu pude de facto constatar isso. Eu cheguei cá e muitos guineenses que estão cá, lá a cena está... Bom, há uma certa afetividade, há uma certa... Aquela ligação exatamente, com a terra natal, como é evidente. Constatei logo que, na verdade, a capital tem uma presença aqui muito forte e já com esse acordo de parceria com a Rádio Morabeza, acho que vai ter ainda mais presença em termos da sua... Portanto, a Rádio Morabeza passa a transmitir em alguns segmentos da sua programação de conteúdos da Rádio Capital, é isso? Sim, é disso que consta do nosso acordo, mas os pormenores, os detalhes vão ser afinados com os 2 respectivos diretores. Nesse caso, porque a Capital FM tem um diretor próprio, eu deixei a direção da Capital FM, deve ser em agosto. Há um outro diretor, então essa parte técnica, os programas, os blocos noticiosos que devem ser transmitidos
pela Capital FM e pela Rádio Morabeza será uma discussão mais detalhada dentro de 4 paredes entre os dois diretores. Lassana, tem havido alguns intercâmbios entre jornalistas cabo-verdianos e guineenses. Falou-me do Nuno, da Rádio Morabeza, que tem ido aí à Guiné-Bissau para algumas ações de formação, e no resto? Não, é o próprio Carlos. Sim, já lá estive também numa formação, já vão há alguns anos. Não é? Bom, isso sim, nas coberturas eleitorais também tem havido muitos jornalistas diferentes da Guiné-Bissau, talvez por questões económicas. Os jornalistas guineenses não vêm cá, mas os jornalistas cabo-verdianos vão à Guiné. Esteve lá um cabo-verdiano que esteve, Nuno Gubis, Vladimir Monteiro, também ajudou muito nessa dinâmica para a mídia guineense, mas devido à conjuntura económica e financeira, quando os jornalistas de Cabo Verde vão para a Guiné-Bissau, é mais numa perspectiva, num quadro de algum contrato com alguma organização de consultoria, por aí. Então, mas esse intercâmbio, justamente é isso que nós queremos. O Grupo Capital Mídia quer, a partir deste momento, poder não só estar presente aqui, mas abrir uma perspectiva de interação entre os jornalistas de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, e assim poder dinamizar, porque há uma boa experiência da imprensa mídia cabo-verdiana, e com certeza também há alguma experiência que os jornalistas cabo-verdianos podem adquirir a partir da Guiné-Bissau, estando lá e a interagir. Muito bem, e eu sei que teve um encontro com o Secretário de Estado para a Comunicação Social. São essas preocupações que levou para essa reunião? Sim, por sermos um grupo de mídia, é do nosso interesse poder compreender o quadro, não só legislativo, mas a própria dinâmica política de Cabo Verde para com o setor da mídia. Então, tivemos lá, e há uma apresentação clara de como isso funciona, e é do nosso interesse poder, de facto, conhecer um pouco como é que o poder político funciona com a mídia em Cabo Verde. Nós temos uma realidade um pouco não muito boa entre a relação entre o poder político e a mídia, então, estando aqui, queria compreender como é que isso funciona. Mas, feliz ou infelizmente, foi uma boa reunião, de facto, abriu, mas também estando cá como homem da imprensa, não só a Guiné-Bissau, mas também pude constatar que Cabo Verde desceu em termos de liberdade de imprensa em 2024. Portanto, seja como for, é uma boa experiência, sobretudo o quadro legal. É uma boa experiência, falando de Cabo Verde, e isso seria interessante poder ser não só aplicado a este quadro ou associado à realidade da Guiné-Bissau, mas também seria muito interessante que haja algum exercício por parte do poder político na Guiné-Bissau comparativamente àquilo que o Cabo Verde tem feito, e isso seria de todo benéfico para a mídia guinense. E por isso o Grupo Capital Mídia está capaz de explorar todos os canais, todas as disposições legislativas e políticas, e com isso poder impulsionar o exercício, o debate e a dinâmica no setor da mídia guinense. E neste momento, qual é que é o clima em matéria de liberdade de imprensa na Guiné-Bissau? Estou-me a lembrar que a própria rádio, a Capital FM, foi alvo, digamos, de um atentado. Deixe-me utilizar esta expressão. Neste momento as coisas estão mais serenadas, mais serenas, já agora na Guiné-Bissau. Bom, dizer serenas não vou nessa direção, porque em 2024, estamos já em janeiro, em 2024 houve registro de espancamento de jornalistas em plena cobertura eleitoral, e isso também contribuiu de alguma forma na queda de posição da Guiné-Bissau no ranking, saiu de 78 para 94. Portanto, isso ainda continua. Infelizmente, estamos a aproximar de um período eleitoral muito conturbado, com certeza, e a mídia é um ator importante no exercício de liberdade de imprensa e de cidadania. E a Rádio Capital tem uma particularidade, que é colocar a rádio à disposição do povo, que é dar opinião ao povo guinense. Portanto, de certa forma, com o aproximar das eleições, vai se intensificar
criar este clima de crispação entre a mídia e o poder político, com certeza. Portanto, não posso aqui admitir que as coisas estão bem. Não, e neste momento, enquanto saía da Guiné, havia algum exercício por parte do Ministério da Comunicação Social que é para forçar as rádios e os órgãos da comunicação social no geral, jornal e rádios, para começar a pensar o pagamento de um processo de alvará, tendo que todos esses órgãos já tinham licenças provisórias. Bom, nós concordamos com as medidas legislativas, mas a forma, o processo é assim. Será que não tem muita dose política? Essa é a nossa preocupação. Então, no sentido de silenciar esses órgãos, com certeza, antes, se não pagam, portanto... Sim, antes de eleições legislativas. Porque, Sr. Carlos, há um elemento muito importante que o homem político guineense sabe. O homem político guineense sabe que os órgãos da comunicação social têm problema estrutural muito sério no que tem a ver com pagamento, ou seja, a estrutura econômica muito débil. Os órgãos da comunicação social, e pode imaginar que há rádios ou jornais que não sabem o que é salário. Quando é assim, o poder político sabe onde pegar um órgão da comunicação social, não só asfixiá-lo, mas como um elemento de fechá-lo. Portanto, conhecendo essa realidade, por isso é que valeu a pena... Mas agora deixa-me perguntar se há se o Estado atribui subsídios aos meios de comunicação social. É isso mesmo que eu ia dizer. Eu ouvi isso ontem do secretário de Estado da Comunicação Social de Cabo Verde e também da Autoridade Reguladora Nacional. Fiquei ok, mas nós, por que não há? Contrariamente ao que deveria ser o papel do Estado, que é incentivar os órgãos da comunicação social, pagando assim um serviço público, não fazem. Pelo contrário, bloqueiam, criam problema. Até estamos com problemas de leis de publicidade em termos de cumprimento. Isso em relação aos órgãos privados. Ou seja, os órgãos do Estado concorrem para o mesmo mercado com os órgãos privados. Não há nenhuma regulação ou implementação daquilo. Há uma lei, mas não há implementação. É um problema muito sério e os políticos, sobretudo dirigentes políticos, não estou a falar de todos, mas pelo menos o governo, sabem disso e aproveitam dessa fragilidade para dizer a um órgão de comunicação social: tu tens de pagar 1.000 euros, por exemplo. É só exemplo, 1.000 euros. E sabe que este órgão de comunicação social não terá 1.000 euros. É um argumento suficiente para fechá-lo. Se calhar vai dar um prazo apertado, não é? Exatamente. Com os prazos ainda é muito mais complicado, porque... Se há eleições no próximo ano, portanto... Não há como. E tem um mercado publicitário muito pobre. Muito pobre. E os órgãos da comunicação social, acho que sobrevivem, trabalham para a sobrevivência. Em termos de capitalização econômica e financeira, zero. Muito bem, isso é complicado. E em termos de organismos, de instituições que trabalham precisamente para cautelar a questão da liberdade de imprensa, do cruzamento das diversas correntes de opinião. Aqui em Cabo Verde nós temos a ARC, a Alta Autoridade para a Comunicação Social, também há outras organizações, como o Sindicato dos Jornalistas. Na Guiné, como é que, digamos, o panorama está estruturado? Bom, as instâncias internas ou externas da comunicação social, eu, na minha perspectiva, tirando o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e a Ordem dos Jornalistas, e também o recém-criado Fórum dos Órgãos Privados da Comunicação Social, que é um fórum que passa a gerir a dinâmica dos órgãos da comunicação social privado, tendo uma única voz perante o governo ou perante outras instâncias. A nível do Estado, acho que há uma leitura ou interpretação sobre o que é o papel da comunicação social. Vocês têm aqui a ARCA, que é a Autoridade Reguladora Nacional, não é? E nós temos o Conselho Nacional de Comunicação Social sob dependência da Assembleia Nacional Popular, mas de facto é um conselho não executivo, é um conselho que intervém com deliberações, ou seja, na minha perspectiva, aquilo precisa ser reformado. Porque a própria Constituição do Conselho Nacional de Comunicação Social não dá aquela autonomia, apesar dos seus representantes, magistratura judicial,
tem representante que é o presidente, tem representante do presidente da República, tem órgãos privados e públicos como representantes, por aí. Mas em termos de dinâmica de presença, não é o Conselho Nacional de Comunicação Social, no vosso caso, que é a ARC, que atribui a licença. Quem atribui a licença é o governo. E quando é assim, o Carlos quer licença, se não vá com o governo, meu caro, esquece. Portanto, não há como ter a licença. É disso que estamos a falar neste momento. O governo, quando não vai com um órgão de comunicação social, usa o Ministério para retirar a licença. Se fosse, no caso concreto de Cabo Verde, que é a ARC, a história seria outra, porque há uma certa independência em termos de observação, em termos de critério para a aplicação da licença. Depois de atribuição da licença por parte do Ministério, vai ao Autoridade Reguladora Nacional, ARN, que vai mais na perspectiva técnica, a atribuição de licença e por aí. E também isso depende do governo. Se não quiser, não vai ter frequência para começar a operar. Portanto, há um amarrasmo político, eu diria, que fica tudo à volta de instituição política. E quando é assim, não podemos falar de liberdade nos órgãos de comunicação social. Antes, o Lassana estava a falar dessa tensão que existe sempre entre o jornalismo e a política, entre a comunicação social e o poder político na Guiné-Bissau. Como é que as coisas estão neste momento? Bom, os jornalistas fazem o seu trabalho normalmente? Não, há duas situações. Há jornalistas que fazem os seus trabalhos, ok? Mas já entram numa perspectiva de autocensura, para não ferir quem está no poder. E há jornalistas um pouco ousados, quando vão tentar nisso, são ameaçados. Essa é a verdade, não há como escamotear essa verdade. Há ameaçados, há aliciamentos, há muita... Isso não ajuda a mídia. Conhecendo a parte, ou seja, a pobreza econômica e financeira dos órgãos e dos jornalistas, imagina um órgão da comunicação social não paga o jornalista. E este jornalista é suposto que tenha alguma ligação exterior que possa manipulá-lo ou influenciá-lo nas suas decisões. E entra a autocensura. E é outra perspectiva de entender, de achar que os órgãos públicos é do governo. Quantos órgãos públicos são órgãos públicos? Não é do governo, é do Estado. Somos todos nós donos dos órgãos. A contribuir exatamente para o funcionamento desses órgãos. Mas isso, na nossa realidade, os jornalistas dos órgãos públicos não entendem assim, acham que trabalham para o governo. São funcionários do Estado. Exatamente. Então, este é um outro problema. O governo, já agora. E os órgãos privados que tentam resistir são ameaçados, são bloqueados no mercado publicitário que tem a ver com, por exemplo, publicidades institucionais, estão bloqueados. Não há como ter esse mercado. Tens que ir através de escrever projetos, no nosso caso o Grupo Capital Mídia, avança mais nos projetos para organizações internacionais. É disso que nós viemos. Quanto ao Estado, não pode pensar nisso, porque nós somos colocados já como sendo inimigos do Estado, que é ao contrário. O único pecado que os nossos órgãos fazem é dar voz ao povo, ou seja, promover o debate público, que é um exercício de cidadania, porque eu costumo dizer que a democracia não termina com um ato eleitoral. Eu começo. O exercício de democracia é um ato contínuo. Portanto, é por isso que nós vemos manifestações, vemos abordagens críticas. E por outro lado, há quem diga que o jornalista, sim, é jornalista, sim. Mas nós temos diferentes géneros jornalísticos, não é? Temos editorial, temos opiniões, temos comentários. O jornalista não é um ator passivo. O jornalista deve ser, não é só um reprodutor de informação. Já agora deixa-me perguntar-lhe, na Guiné-Bissau também há tentativas de linchamento de caráter e de credibilidade dos jornalistas, enfim, de linchamentos na praça pública dos jornalistas, para descredibilizar os jornalistas. Não, eu sou vítima disso várias vezes. Eu escrevi uma reflexão, vai na minha página no Facebook. Eu fiz uma reflexão sobre o concerto das nações. Na minha perspectiva, o que é concerto das nações? E isso visava, de facto, não numa perspectiva desencorajar, mas criticar as viagens, por exemplo, do Presidente da República.
Eu fui alvo de ataques nas redes sociais, bocas da Luger. Portanto, essa é a realidade. As redes sociais estão em polos diferentes. Quando um é favorável à oposição, o poder ataca. Quando o outro é favorável ao poder, a oposição ataca. Portanto, nós estamos nessa encruzilhada, mas o que eu costumo dizer é que... Não, eu não estava a falar das redes sociais, dos partidos, do governo. Sim. Atacam. Portanto, os políticos, eu não sei... Talvez um dia mais... Lidam mal com liberdade de imprensa. Isso é que é verdade. Sobretudo crítica. Isso é que é verdade. Yeah. Muito bem, sim, e com as críticas, que é um pilar para a democracia e para o Estado de Direito. Leva alguma experiência aqui de Cabo Verde que possa ser útil, digamos, ao setor da comunicação social e, sobretudo, ao seu grupo de comunicação social? Sim, na verdade, a minha presença aqui é não só a assinatura deste acordo, mas também explorar a dinâmica da comunicação social cabo-verdiana, sobretudo no que tange ao quadro legislativo e, sobretudo, o que vou levar, na verdade, são experiências como é que a estrutura funciona. Isto é muito importante, porque é preciso, primeiro, estruturar. Diz 3 vezes estruturar. Cabo Verde é muito bom no formalismo. Eu sei. Bom, muitas vezes como as coisas se organizam no papel. Mas em termos de aplicabilidade, atenção. Bom, mais ou menos isso. Mas, na verdade, eu vou com uma experiência, sobretudo a dinâmica do jornalismo cabo-verdiano. Quando estive cá, sempre acompanhei. E acompanho mais o Carlos, não é porque estamos aqui a falar. Obrigado, olha, já estive também na Rádio Capital. Dei uma entrevista, na altura foi também para uma ação de formação, agora já não me lembro, foi em 2017, depois também estive Sim, na 2017, Exato, e estive lá também para apresentar o meu livro, O Megafone do Poder, continua a fazer a sua estrada. Mas eu gosto de dizer que os políticos, falando dessa experiência, eu acho que não deve haver um esfazamento entre a prática daquilo que é o quadro. É ver os jornalistas como inimigos. Isso é que é complicado. Isso é mau. Por isso estou a dizer, é preciso que os políticos entendam que nós não somos inimigos, nós somos porta-voz do povo. Nós trazemos o que o povo sente. Portanto, a experiência que vou levar é mais conhecendo a parte institucional, que é muito importante, mas na verdade é preciso que os políticos se entendam. Em toda parte também no mundo isso acontece. Essa guerra eterna, eu diria, não é? Isso nunca vai acabar. Isto somos amigos e inimigos. Amor e ódio, isto. Exatamente, é o termo correto. Mas é preciso que os políticos entendam que nós fazemos o nosso trabalho. Eles fazem os seus trabalhos. Nós não podemos descolar do povo, do sentimento do povo. Podemos ser alvos de críticas, lixamentos sociais e tudo. Claro, e os jornalistas não estão acima da lei. Qualquer pessoa pode se queixar contra os jornalistas. Sim, há mecanismos para isso. Não precisa agredir o jornalista. Não precisa. Há instâncias próprias. O jornalista é um ser humano, é um profissional. É como um jurista, é como um economista, é como um contabilista, por aí. Nós também temos a vida, temos a alma, temos os nossos filhos, temos a nossa família, que precisa também nos ver menos atacados. Isso não é bom. É preciso que haja essa relação. Podemos ter instituições fortes, mas a prática, às vezes, faz desmoronar essas instituições. Muito bem, Lassana, obrigado por ter vindo já agora. Raças na Guiné? Eu diria que sim. Modéstia à parte. Ok, muito bem. Muito obrigado então por ter estado connosco neste Café Central. Lassana Kassaná, jornalista, CEO do grupo Capital Mídia, proprietária da Rádio Capital FM, Leste FM, Capital News e Capital Record. Portanto, é o maior grupo de comunicação social na Guiné-Bissau. Obviamente, um grupo privado de comunicação social. Fica por aqui também este Bom Dia Cabo Verde, que regressa para a edição de quinta.